Conhecendo uma solução para um problema, você sempre tem que se colocar a pergunta: será que eu não consigo fazer um algoritmo melhor? E nesse vídeo aqui, nós veremos uma forma simples de modificar o nosso algoritmo de fatoração, e essa modificação vai introduzir uma melhora significativa no desempenho. Isso se baseia nas seguintes propriedades aqui, tá bom? Se D é um divisor de V, então existe D', claro, tá bom? Tal que D vezes D' é igual a V. Agora, se D for maior que raiz de V, então D tem que ser menor que raiz de V, tá bom? Se os dois não podem ser maiores que a raiz de V, porque o produto deles daria maior do que V, tá bom? Da mesma forma, se D for maior do que a raiz de V, então D' tem que ser menor do que a raiz de V. Não podemos ter os dois maiores ou os dois menores. O que a gente conclui? Se V não tem nenhum divisor D menor do que a raiz de V, menor ou igual a raiz de V, por causa de V ser um quadrado perfeito, ela não terá também nenhum divisor D' maior ou igual a V, porque, pelo que a gente acabou de falar, tá bom? Se ele tivesse, ele deveria ter um menor que a raiz de V também. O que a gente conclui? Não. Por exemplo, tá bom? A raiz de 13 é 3,61. 2 e 3 não são divisores de 13. Então, a gente pode concluir que 13 é primo só testando a divisibilidade por 2 e a divisibilidade por 3, porque o próximo divisor, que é 4, já é maior que a raiz. Como não existe nenhum menor que a raiz, eu sei que não existirá nenhum outro até chegar em 13. Ou seja, nós deixamos de testar a divisibilidade por 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 13. Tá bom? Ou seja, tivemos um ganho significativo aqui. Ou seja, nós só precisamos testar como possíveis divisores de V valores menores ou iguais à raiz de V. Bom, então, nós temos aqui uma função que tira proveito dessa propriedade. Bom, a gente calcula um limite aqui, que é a parte inteira da raiz de V, e aqui está o mesmo loop, tá? Porque sai testando divisores a partir do valor 2, vamos sair testando possíveis divisores para V, e que vai parar se a gente encontrar um divisor, ou então se a gente tiver atingido esse limite, que é igual à raiz de V. Bom, ele faz uma coisinha aqui antes e faz também alguma coisinha depois, tá bom? Mas o trabalho computacional aqui, bom, ele está na execução desse loop aqui. Esse loop, bom, ele será executado raiz de V, onde é o valor disso aqui, tá bom? No pior caso, tá? Quando V for primo. E o que significa isso, gente? Que como o valor de V é da ordem de 2 elevado a n, sendo n o número de bits presentes em V, necessários para a representação de V, tá bom? Eu vou ter que ter de n é da O, da ordem, né? É O de raiz de 2 elevado a n, tá bom? Que é o valor de V, 2 elevado a n, tá bom? Que é O de 2 elevado a n sobre 2. Para mostrar a diferença entre O de 2 elevado a n sobre 2 e 2 elevado a n, vou mostrar essas duas curvas aqui. Bom, gente, essa curva aqui de cima, gente, é 100 vezes 2 elevado a n sobre 2. Estou supondo aqui um computador 100 vezes mais lento, ou então que aquele testezinho extra para a gente ver se atingiu o limite no loop penalizou muito cada execução do loop, então fez o loop ficar 100 vezes mais lento. Bom, e aqui está a curva de 2 elevado a n. Para n pequeno, gente, a curva do 2 elevado a n perde por causa desse fator 100 aqui. Bom, mas quando a gente cresce o valor de n, bom, a gente vai vendo a diferença aqui, tá bom? 2 elevado a n cresce muito mais rapidamente e num certo número aqui ele ultrapassa. E daqui para frente a coisa só vai ser pior. Vamos ver aqui uns outros números para nos convencer da diferença entre essas duas coisas. Quando n é igual a 10 bits, essa função módulo ela é chamada 1024 vezes com o primeiro algoritmo e 32 vezes só com o segundo. Se a gente dobrar o tamanho do problema com n igual a 20 bits, tá bom? A função módulo vai ser chamada 1.048.576 vezes com o primeiro algoritmo, ou seja, 1024 vezes o tempo para n igual a 10. E será chamada somente 1024 vezes com o segundo algoritmo, ou seja, 32 vezes o tempo para n igual a 10. Bom, ou seja, essa mudança, gente, ela é significativa.
Vamos ver, então, se essa diferença da ordem de complexidade da função, ela tem consequências práticas. Então, vamos testar aqui. Aqui está um fatório V2, tá bom? Que utiliza esse menor fator V2, igualzinho ao outro, tá bom? Só que utiliza essa função menor fator V2, que é aquela que leva em conta esse limite da raiz do número. Vamos rodar isso daqui para um valor de V igual àquele que a gente pegou, 131, 101. Bom, nós vemos aqui, gente, começou a demorar centésimos de segundo. Tá bom? Se eu pegar um número aqui, gente, bem grande aqui, tem um arquivo, gente, que chama-se maioresPrimos_n_bits.txt, que vocês vão encontrar no site, tá bom? Que ele tem, para cada número de bits, ele tem o maior primo que você consegue fazer com aquele número de bits. Tá bom? Então, com 31 bits, o maior primo é esse que está aqui, que eu vou copiar aqui. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Está demorando, demorou 3 segundos e meio. Bom, ele demoraria, gente, um tempo absolutamente inaceitável, anos, é capaz de eu morrer aqui antes da primeira versão terminar. Bom, ou seja, gente, funções de complexidade têm, sim, consequências práticas importantes, bom, como nós acabamos de ver aqui. Para terminar, vamos ver aqui algumas propriedades de função de complexidade. Primeira delas é o seguinte: O de 10, O de 10.000, O de 1 milhão, O de qualquer constante, tá bom, gente? A gente escreve O de 1. Bom, porque qualquer constante é igual a 1 vezes uma constante. Bom, a gente não está interessado, gente, em valores de n pequeno, não, tá bom? Então, quando você tem, por exemplo, O de um polinômio aqui, a única coisa que conta para a gente, é a potência de n que está aqui, a mais alta delas, tá bom? Ou seja, isso aqui, O desse polinômio aqui, a gente escreve simplesmente O de n3, tá bom? Nós estamos interessados no grande quadro da previsão de eficiência de um algoritmo. Bom, ou seja, e principalmente quando isso é tanto mais importante quando n é grande, certo? Que é o caso que nos interessa. Quando n é muito pequenininho, usa qualquer algoritmo, tá bom? Mas quando n crescer, é aí que você começa a ter que se preocupar muito seriamente, às vezes, tá bom? Com a complexidade do algoritmo que você está empregando. E ainda mais uma outra propriedadezinha aqui, que é o seguinte: O de log 2 de n é a mesma coisa que O de log 10 de n, que a gente escreve O de log de n, sem nem especificar qual que é a base do logaritmo aqui, porque log 2 de n é igual a log na base 2 de 10, que multiplica log na base 10 de n, que é uma constante, tá bom? Que multiplica log na base 10 de n, e que seria essa constante multiplicada por qualquer outra logaritmo em qualquer outra base.